Olá, eu sou Elisângela Monareto e hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho do trabalho que temos feito com oficinas, que faz parte do meu doutorado sobre bonecas com resíduos têxteis. Eu sou a orientadora da Elisângela, ela está matriculada no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, um programa interdisciplinar que faz muitas pesquisas na área do fazer. E a tese da Elisângela, ela está fundamentada no fazer e também no encantamento. A boneca é um objeto que encanta, né? É uma tecnologia, a gente diria, da PGTE, que encanta as crianças. Então nós vamos agora falar sobre essa nossa experiência em diferentes ambientes, sobre como nós desenvolvemos essa ideia junto aos participantes das oficinas. Com relação às oficinas, no Crescente, né, nós, conforme tínhamos um projeto de extensão e conforme a demanda, foi nos solicitado uma oficina na Semana do Meio Ambiente. Então pensamos, dentro dos movimentos artísticos, o que a gente podia trabalhar. Então veio a ideia do Toy Art. Toy Art é um movimento artístico contemporâneo que tem relação com a ideia de boneco, mas não para brincar. São bonecos feitos para um design, para compor um ambiente, para você lembrar de algum personagem que você gosta. É uma perspectiva de você ter como um souvenir para você presentear. Então é nesse sentido. Então eu trouxe aqui, por exemplo, eu tenho a Frida Kahlo, né, que eu fiz, que é pequenininha aqui. Eu gosto dessa personagem, né, uma artista, mulher, então eu gosto de tê-la, né? Então ganhei algumas, mas essa aqui fui eu que fiz. Então ter esta boneca, né, este toy art, não é para brincar. Realmente, se você pensar, tudo bem, a criança pode brincar com essa boneca, mas ela tem muito mais esse efeito decorativo. Bem, então pensando nessa ideia do decorativo, nessa ideia dessa arte que tem muito de contra essa coisa massificada, porque não é um boneco que vai ser feito em série, né? E mesmo quando é feito por um artista em série, ele tem um limite, né? Então ele é feito lá 100, e aí cada um é o 1 do 100, o 2 do 100, ele tem um limite porque ele não é vendido para todo mundo, né? Então, nessa perspectiva, a gente resolveu então que cada um que participasse da oficina teria o seu toy art, né? Até mesmo inspirados na ideia que existe também, que é o Manny. Manny é um personagem que ele foi feito para ser toy art, que ele é todo branco e ele é vendido desta forma para que cada um possa personalizar o seu Manny, né, e criar o seu toy art. Então pensamos num formato que fosse assim o mais simples possível e que pudesse então receber, né, uma intervenção, poderia ser pintada ou até mesmo costurado alguma coisa, mas que é pintado com tinta ou com caneta ou com o que fosse, né, dentro de várias materialidades que nós levamos nessa oficina para que cada participante pudesse fazer a sua escolha, né? Então nós levamos o moldezinho, né? Tivemos esse cuidado que, como tem muito resíduo, alguns resíduos que sobraram que não dava para fazer boneco, nós então cortamos desta forma para que ele pudesse ficar junto do boneco aqui. Tivemos essa ideia para que a pessoa colocasse o nome ou o nome do personagem, como quisesse, né? Então nós recheamos todo ele com resíduo, né? Todos eles são recheados com resíduos, né? Sempre. E esses bonecos eram entregues desta forma para os participantes, né? Totalmente branco, como eu digo, como uma tela, para ser então recebida aqui a intervenção artística. Claro que antes de falarmos disso, de trabalharmos com essa parte de mãos na massa, nós trabalhamos toda a questão teórica do que é um toy art e também sobre a questão ambiental relacionada aos resíduos têxteis, né? Então, a partir disso,
essas pessoas tinham a possibilidade de fazer o toy art. Eu trouxe um exemplo aqui de um que eu tenho, que eu fiz a Amélie Poulain. Então eu fiz o desenho aqui nessa parte, né, uma foto, né, que eu vi da Amélie Poulain, e é uma personagem que eu gosto, de um filme que eu gosto, então tê-lo na minha casa e aí permitir que esses resíduos fiquem muito mais tempo sendo utilizados, né, com significado, com todo um sentimento agregado, constituindo um espaço na minha casa, faz todo sentido. Nessa oficina de toy art, tivemos vários, cada um fez o seu boneco e foi muito interessante porque nenhum ficou igual, por mais que tivéssemos um primeiro boneco, um molde todo igual, todo mundo exatamente igual. Mas é como eu digo, é uma tela em branco, então cada um faz e expressa do seu jeito, por isso considerado arte, né? E nós temos um exemplo que muito nos tocou, que foi a moça que pesquisou no seu celular, encontrou uma foto da mãe dela, tinha ido naquela semana numa festa, fantasia, e imprimiu no seu boneco a sua mãe. E ela ia presentear a mãe dela. Então a mãe dela, ela homenageou com esse toy art. Isso foi muito significativo para nós, porque nós havíamos dito no grupo que pensassem no personagem, que eles tinham liberdade para pensar o que eles quisessem fazer. E outra moça, ela gosta muito da personagem Luluzinha e acabou colocando no seu toy art, né, tentando fazer o máximo possível próximo a essa personagem. E realmente, se a gente for pensar, eu pelo menos nunca vi essa personagem em formato de boneco. Então, ali ela teria em posse, em sua posse, um personagem que é querido por ela para compor seu ambiente. Outro ponto interessante foi que saiu muito do que a gente imaginava. A gente às vezes planeja algo e pensa que as coisas vão numa linha, mas elas acabam indo por caminhos que muitas vezes a gente não percebe, né? E que são de veras muito importantes. Como nós sempre levamos muitos bonecos para compor o espaço, para mostrar, para também ampliar a leitura de imagens, né, dos participantes e para também trabalhar a contextualização, tínhamos lá algumas capivaras feitas por nós e então tivemos alguns participantes, uma participante especialmente que ficou o tempo todo concentrada em fazer uma capivara. E ao mesmo tempo tivemos uma outra participante que naquele momento estava gestante e então nós apresentamos para ela uma naninha e ela sentiu o desejo de fazer uma naninha também. Então é uma oficina que ela é bem aberta, que ela permite essas configurações, né? Nós tivemos também, antes de fazer a oficina, quando pensei esse molde, nunca imaginei que seria um molde possível de você fazer um animal, né? Porque é um molde antropoformizado, mas de repente um senhor fez ali um passarinho e ficou muito bacana. Então ampliou o meu olhar também enquanto propositora da oficina. Então nessa perspectiva, quanto a arte é aberta, quanto a arte favorece, né, esse olhar mais expansivo, né, dessas possibilidades criativas. Dentro da nossa pesquisa, fizemos algumas oficinas e a primeira delas foi a oficina de bonecas Carajá, bonecas Richoku. Para falar dessa oficina, eu gostaria primeiro de dizer um pouquinho sobre a cultura Carajá. A cultura Carajá faz parte, na verdade, de uma comunidade que fica às margens do Rio Araguaia. E nessa comunidade, as mulheres, elas são protagonistas de um fazer que é com cerâmica, né? São as ceramistas, onde elas fazem as bonecas Carajá. Quando eu tive contato com essa cultura através do Museu de Arte Indígena aqui de Curitiba, um museu particular, eu me encantei com as bonecas de cerâmica e resolvi, já que estou fazendo pesquisa sobre esses têxteis, construir, né? Fiz alguns testes para fazer algumas bonequinhas com os resíduos. Então, tirei várias fotos,
pesquisei, comecei a desenhar alguns moldes, a fazer a pintura. Fui percebendo qual materialidade seria mais interessante e nisso eu cheguei, né, na caneta esferográfica, né? Na verdade, as ceramistas só utilizam na hora da pintura o preto e o vermelho, né? Sendo o preto da tinta de genipapo e o vermelho do urucum. Então, para nós, nessa inspiração, nós utilizamos a caneta esferográfica. E algo interessante que eu percebi desta cultura é que elas têm é muito comum as meninas, lá por volta de 5 ou 6 anos, receberem uma cestinha, que eles chamam de um eriri, e nessa cestinha tem uma família de bonecas carajá. Então, eu também resolvi ter a minha família. Então, além de experimentar, fazer, né, em outros moldes grandes, eu resolvi, então, fazer uma família carajá para mim. Do que é constituída essa família? Então, assim, na verdade, a menina ganha essa família de bonecas de cerâmica na sua cestinha para que ela saiba como é que um carajá precisa se comportar durante todo o seu ciclo de vida. Então, na minha cestinha tem um bebezinho, né? E nesse bebezinho eu pintei de vermelho, porque normalmente na cultura, eles, assim que o bebê nasce, eles pintam ele todo de vermelho, com urucum, até por uma questão de proteção, né? De insetos, uma proteção, né, da natureza, mas também uma proteção da cosmovisão, da mitologia deles, né? No meu acervo da família, eu tenho também uma criança já um pouco mais crescidinha. Eu tenho um garotinho e eu pintei todo ele de preto, justamente porque dentro do ritual Retorrocan, que é quando o menino vai se tornar homem, antes dele passar por esse ritual, ele é um Diorré. E o Diorré, eles pintam ele todo de preto. Por quê? Porque quando ele está todo pintado de preto, eles se identificam como esse menino que vai passar pelo ritual, ele passa a frequentar a casa grande, a casa dos homens, e começa a absorver alguns segredos que só os homens sabem. Então eu fiz um modelo aqui grande desse menino, quando ele vai participar do ritual do Retorrocan, porque ele é todo enfeitado pela mãe nesse dia com uma pintura corporal mais elaborada, né? Então, por ir para participar desse ritual. Então eu tenho esse grande, mas na minha família aqui também eu tenho um menino que vai então participar do Retorrocan. Ainda na adolescência, aqui uma menina e um menino. E aí vocês podem me perguntar, mas qual a diferença? Como é que eu sei que é um menino e uma menina, né? O menino, depois que passa pelo ritual do Retorrocan, ele recebe uma pintura corporal que é diferenciada das meninas. Só os homens têm, que é essa pintura no peito, que na verdade é uma inspiração pelas asas do morcego. Então, todos os grafismos que são utilizados na pintura corporal dessa comunidade carajá, do etnia carajá, também as ceramistas tentam imprimir nos bonecos, né? Então, por isso que nesta família tem essa configuração. Então, aqui, por exemplo, nós temos um casal, né? O homem e a mulher, e aí a gente consegue diferenciar justamente por causa do grafismo, dessa pintura corporal. E por fim, eu tenho aqui os meus dois velhinhos, né, que eu fiz eles curvadinhos, um casal, né, também, e isso constitui a família. Bom, dito isso sobre a cultura carajá, eu preciso dizer para vocês que esta oficina que nós demos, de bonecas carajás, na verdade, é uma oficina de grafismo em bonecas carajás. Grafismo em bonecas feitos de resíduos têxteis. Então, o que nós entendemos? Foi a nossa primeira experiência. Então, nós fizemos essa capinha, né, que é um moldezinho, nós desenhamos um moldezinho, fizemos num tecido que é resíduo em branco e levávamos para as turmas em que oferecemos a oficina, os resíduos para eles encherem os bonequinhos. Depois de preenchido, recheado, a gente fechava, né, os bonequinhos, e aí nós tínhamos
este momento que é o momento do grafismo. Então, esse boneco era utilizado em resíduos têxteis e por isso nós trabalhávamos, né, nessa oficina, trabalhamos muito a questão da sustentabilidade, da importância de refletir sobre o consumismo, né, referente ao têxtil, mas também aliamos a isso a ideia de que aqui nós temos, na verdade, uma tela, né? Então esse boneco, ele está pronto para receber uma intervenção, que é esse grafismo Carajá, inspirado na cultura Carajá. Então, inspirado na cultura Carajá, nós saímos da cerâmica e fomos para o resíduo têxtil. Inspirado na cultura Carajá, nós saímos da ideia do boneco de cerâmica para um boneco de pano. E, trabalhando com a questão dos resíduos, nós então, com essa materialidade, as crianças, os professores, vários participantes puderam fazer os seus bonequinhos. Aqui eu tenho alguns bonequinhos que foram feitos por eles, né? E nesse fazer, nós aliamos educação, arte e ambiente. Essa tríade que compõe esse nosso trabalho com resíduos têxteis. Um fator interessante, quando estávamos em processo de idealização do molde, as bonecas modernas, são chamadas de modernas, nós vamos perceber braços, pernas bem definidas, nós vamos perceber um boneco, digamos que mais completo, bem entre aspas, né? Porque para a cultura deles, as meninas quando recebem as bonecas, elas recebem os bonecos sem esses bracinhos. Por quê? Porque a boneca antiga, a tradicional, ela não tem todas essas referências. E por que isso acontece? Porque como é um meio de sobrevivência hoje dessa comunidade, essas ceramistas vendem as bonecas, né? E os não indígenas, que por eles chamados de Turi, começaram a exigir deles que essas bonecas tivessem mais detalhes. Então, nessa exigência, elas acabaram fazendo bonecas com mais detalhes, para vender mesmo, para entrar nessa ideia de mercado. Entretanto, dentro da cultura, entre seus lá, essa boneca com função educativa, né, com toda a sua consideração cultural, ela não tem essa exigência e nem foi necessária, né? Então, quando nós criamos o molde, nós pensamos justamente nessa inspiração da cultura Carajá. Então, não fizemos com bracinhos. Temos somente uma ideia, né, de um voluminho aqui de braço, mas não é algo que é tão relevante assim para remeter, né, à cultura. Bem, outra oficina que foi uma das últimas configurações que nós fizemos e que também foi desafiador, mas foi muito interessante porque atuando com essa ideia da diversidade cultural e pensando em como a arte, né, e a questão ambiental poderiam estar conectadas para pensar bonecos, nós então propusemos a oficina de boneca Baiomi com resíduos têxteis. Entretanto, nós fomos além, a gente pensava em trabalhar a boneca Baiomi mais tradicional, que a maioria das pessoas faz, né, a mais conhecida, que é essa boneca de nós e de dobras. Entretanto, nessa perspectiva, nós tivemos contato, através de pesquisa e tudo mais, com artigos que falam sobre essa boneca e falam sobre a sua criadora, que é a Valdilena Martins, uma mulher negra brasileira que foi a idealizadora desta arte. E nesse fazer dela, nós vimos que ela faz a bebê Baiomi. Então, nessa curiosidade, porque não tínhamos ainda visto a bebê Baiomi, fomos então tentando entender como que ela faz. E então fizemos várias bonecas para entender toda a amarração, toda a parte de enchimento,
né, de dobras. E aí nós demos uma oficina da Bebê Abayomi. Preciso dizer que é uma boneca feita, que não precisa você saber costurar, né? Os resíduos, tudo é feito com resíduo, né? E uma boneca extremamente agradável aos olhos. Nós fizemos com crianças, com adolescentes, e os adolescentes do ensino médio nos surpreenderam, inclusive, porque eles gostaram muito da sua produção, né? Não queriam deixar lá, queriam levar embora. E as crianças que fizeram também do Ensino Fundamental 2 se agradaram muito da sua produção. E a gente esteve numa escola em que durante o intervalo estávamos com essas bonequinhas e outras crianças que não tinham feito vinham nos procurar porque queriam fazer essa oficina ou queriam uma bonequinha. Então é uma boneca que, além de não ser tão difícil assim de fazer, né, ela exige obviamente todo um passo a passo, mas ele não precisa saber costurar. É uma coisa de habilidade ali de dobras e de nós. E é uma bonequinha, apesar de simples, absorvida de muitas informações, muitos saberes, na verdade, né? Relacionada a toda essa questão do movimento negro de mulheres, né? Então existe uma lenda que se fala sobre essas bonecas, que não é verdadeira, mas que é muito difundida. E muitas vezes se nega o lugar, né, deste fazer, dessa criadora, né, que é a Valdilena Martins, que a gente quer, inclusive, já aproveitar esse momento para referendar quem realmente que criou este fazer, né. Para esta oficina, a gente já leva os resíduos cortadinhos, né, tanto a parte da pele, né, cada participante recebe, a parte do turbante, a parte de amarrações, né, que são feitas, e os resíduos que vão rechear, porque toda a parte do recheio aqui dentro também são feitos com resíduos, né? Então, é uma oficina que tem trabalhado bastante também dentro dessa tríade que nós estamos convocando com a pesquisa, né, que é a educação, arte e ambiente. Ponto relevante dessa oficina é relacionado à origem da boneca, né? Então, existe um mito, né, muito difundido, se quem tem curiosidade, pesquisa na internet, acaba chegando nessa história, de que essa boneca tenha sido feita no navio negreiro, que uma possível escrava, né, futura escrava, estava ali com suas crianças e as crianças não tinham o que brincar e ela cortou um pedaço da saia e fez uma bonequinha dessa e deu para a criança brincar. Entretanto, hoje nós sabemos, a partir de pesquisas, né, hoje já está registrado em artigos e teses, quem é a verdadeira criadora da boneca, que é a artesã Valdilena Martins. Então, é muito importante falarmos disso, porque quando nós difundimos uma história, uma ideia errônea, né, a respeito de uma arte, né, uma artesania que foi criada pelas mãos de uma brasileira, né, afro-brasileira, né, mas que tem toda uma constituição de ideias, de conceito, né, porque reuniu mulheres junto a ela, mulheres negras nesse movimento, para fazerem bonecas, né? Porque a arte de se reunir para fazer algo que não exija tanto das pessoas, por exemplo, não exige você saber costurar, mas exige que você queira estar nesse momento de encontro entre mulheres para discutir sobre a importância da sua constituição, né? Da sua identidade, né, identidade negra. Então fazer essas bonecas negras, né, e presentear as suas crianças ou ter, né, o seu contexto ali, porque até pouco tempo atrás não existiam bonecas para comprar que não fossem brancas, né? E esse movimento onde a
a Lena Martins iniciou esse trabalho foi lá nos anos 80, na década de 80, né, com esse movimento de mulheres. Então, é ousado, né, mas ele tem toda uma referência importantíssima. Por isso que nós não podemos aceitar que seja difundida essa história mítica que não é verdadeira. E essa boneca, a bebê, a Baiomi, nós, quando começamos a fazer, a gente sempre faz junto com os participantes, né? Leva os materiais para eles, aos poucos, para que eles entendam. E a primeira parte é constituída, né, do corpinho aqui, da cabeça, da pele, né? Então, um pedacinho de retalho, né? Um pedacinho de resíduo no tom negro. E aí a gente faz esse enchimento aqui, né? Muitas vezes utiliza outros tipos também de enchimento, mas agora a gente está tendo conseguimos esse tipo aqui que ajuda bastante, porque ele lembra bastante uma fibra, né? Aí a gente faz o formato da cabeça, aí nós costumamos já fazer uma amarração aqui, um pedacinho do próprio resíduo, né? Uma amarração bem firme. E nessa amarração bem firme, a gente já aproveita, né? E a princípio nós não fazíamos recheio no corpinho e decidimos que ficaria muito mais interessante, muito mais firme se colocássemos mais recheio nessa outra parte do corpo. E ele não precisa ser totalmente fechado, porque depois a gente vai cobrir. Então, isso é uma das coisas que nós trabalhamos lá na nossa oficina, né? Então, depois a gente faz essa amarração aqui embaixo também, só para dar um voluminho aqui nessa parte, né? E esse voluminho ajuda para a última parte, que é a parte em que nós fazemos aqui, em que a gente põe a roupinha, né, no nosso bonequinho. Então a bebê ganha, né, ali essa roupinha, que é muito simples de fazer. É como um brincar, né? Brincar de boneca, brincar de vestir o bonequinho. Então a gente sempre fala isso para os participantes: a gente está brincando de enfeitar, de vestir o bonequinho, né? E aí, quando a gente fala com o tom, trazendo essa ideia da brincadeira, isso fica muito mais gostoso, né? E aí, depois disso, a gente faz ali coloca mais um retalhinho ali para fechar, né? Pra uma amarração também, né? E por fim a gente faz o turbante. O turbante, geralmente um pedacinho assim coloridinho. A gente sempre deixa eles escolherem, né? E para eles olharem, né, qual a parte que eles acham que seria o rostinho, e aí começar da parte de trás, da nuca, né? Na verdade, geralmente nessa parte eu faço na cabeça primeiro e depois eu faço no boneco para eles perceberem, porque senão fica difícil, né? A gente enrola aqui e depois só coloca dentro do tecidinho aqui, dá uma enrolada e depois enfia aqui dentro. E aí temos um rostinho, uma bebezinha e temos ela com um turbante. Então, não é difícil de fazer e também não exige, né, essa habilidade da costura e tudo mais. Como nós já levamos os resíduos cortadinhos, então também tem essa facilidade, né? E ainda assim a gente vê que é uma oficina que, como a gente faz devagarinho, aos poucos, parte por parte, vai ajudando os participantes, eles vão... Esse sentimento de pertença vai acontecendo, né? E eu me lembro, por exemplo, de uma fala de um adolescente do ensino médio: esse é o meu filho, né? Vou levar para casa o meu filho. Na hora que juntamos todos para tirar uma foto, todos os bonequinhos. Então, isso, né, dá essa ideia
dá pistas para nós do quanto eles sentem como eles fizeram, com as mãos deles, né? Primeiro esse fazer, esse pertencimento acaba sendo gerado, né? Então, isso é muito importante para nós. Quando a gente pensa que, além de todo esse sentimento, né, tem envolto nisso tudo que vem por trás, né? Quando nós escolhemos trabalhar com as ideias da Valdilena, também quando nós escolhemos trabalhar com a cultura negra, quando nós escolhemos trabalhar com os resíduos têxteis, tudo isso junto, né, é algo que traz muito mais significado, muito mais valor a essa oficina. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite para a participação do segundo Festival da Boneca Waldorf, especialmente pelo convite feito pela Nina Veiga, né, que nessa possibilidade de trocar essas informações e saberes relacionados às nossas oficinas. Também quero agradecer a oportunidade de nós termos desdobrado essa ideia da Nina Veiga em outras formas de fazer boneca Waldorf e em outros modos, em outros lugares, em outros contextos, para que possamos divulgar e possamos ainda divulgar essa ideia de relacionarmos com bonecas e aprendermos a nos relacionar com as pessoas.